Agora sim. Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos. Com o quórum devidamente conferido, declaro abertos os trabalhos da 42ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, reunião do dia 7 de fevereiro de 2023. Saúdo o nosso corregedor-geral, Dr. Motaurício Oquete Souza, que hoje participa desta reunião pelo modo virtual. Saúdo também a nossa secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, e peço, como de praxe, vênia para cumprimentar os demais membros deste colegiado, em nome do nosso ilustre decano, nosso querido amigo, ilustre procurador de Justiça, doutor João Machado de Araújo Neto. Saúdo igualmente todos os nossos servidores que nos acompanham nesta jornada, saúdo os colegas que nos assistem pelo modo virtual. Iniciando, portanto, a nossa reunião de hoje, o primeiro item é a nossa ata. Esta ata foi enviada a todos os membros deste colegiado por e-mail. Eu indago se há alguma observação. Em não havendo qualquer observação, então podemos aprovar a ata da reunião anterior. Segundo nos informa a nossa ilustre secretária, temos apenas um aviso e o falecimento da senhora Maria Cristina Guimarães Alic, esposa do nosso estimado amigo, colega, doutor José Luiz Alic, 32º procurador da Procuradoria de Justiça Civil. Falecimento acontecido no dia 30 de janeiro de 2023. Colegas, acho que podemos aprovar um voto de pesar, não é? Na sequência, dando sequência aqui aos trabalhos, acho que passo já imediatamente a palavra aos ilustres conselheiros para suas comunicações. Hoje, o primeiro a ter a palavra é o nosso querido amigo ilustre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsur. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, doutor Motaurício Oquete de Souza, excelentíssima senhora doutora Tatiana Vigiane Bicudo, conselheira deste egrégio conselho, excelentíssimo senhor doutor João Machado de Araújo Neto, digníssimo decano, na pessoa de quem peço vênia para saudar todos os demais conselheiros aqui presentes, doutor Bonilha, doutor Saad, doutor Juliotti, doutor Marco Antônio, doutor Ponte e doutor Calil. Faço também uma saudação especial aos nossos funcionários e a todos os que nos assistem. E desejo a todos uma boa reunião, sem comunicação a fazer. Muito obrigado, doutor Jurandir. Na sequência, passo a palavra ao doutor João Machado de Araújo Neto, nosso ilustríssimo decano. Obrigado pela concessão da palavra. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, excelentíssimo senhor doutor Motaurício Oquete de Souza, eminente Corregedor-Geral do Ministério Público, excelentíssima senhora secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem peço licença para cumprimentar os demais integrantes deste colegiado. Saúdo também os nossos sempre dedicados servidores, saúdo ainda os eminentes membros do Ministério Público e todas as demais pessoas que estejam acompanhando esta reunião. Eu quero apenas desejar uma boa reunião a todas e todos, não tendo a apresentar nenhuma comunicação especial. Obrigado. Obrigado, doutor João Machado. Com a palavra, a doutora Tatiana Bicudo, nossa secretária.
Excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, excelentíssimo senhor Corregedor, doutor Motauri Choquete de Souza, digníssimos colegas desse conselho, doutor João, doutor Jurandir, doutor Saad, doutor Juliotti, doutor Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Calil, saúdo aos senhores, saúdo os nossos colegas que nos assistem virtualmente, os nossos servidores também, e eu tenho uma comunicação a fazer. Eu gostaria de parabenizar as colegas e os colegas que estiveram envolvidos no projeto Vozes pela Igualdade de Gênero, na pessoa da coordenadora do CAU Cível e de Direitos Difusos, a doutora Suzana Henriques da Costa. Esse projeto que se iniciou quando a Lei Maria da Penha completou 10 anos de existência, visando estimular os alunos de escolas públicas estaduais a discutir temas relevantes, tais como a violência de gênero. O projeto está na sua 5ª edição e ontem foi a premiação dos 10 finalistas no Teatro Municipal de São Paulo. Eu tive a honra de participar desse evento, do qual participaram alunos, professores, servidores das escolas estaduais de todo São Paulo, das mais diversas localidades. Na edição que ontem se finalizou, pudemos constatar pelas letras das músicas apresentadas a preocupação dos jovens com a violência decorrente do racismo estrutural, do empobrecimento e das dificuldades vivenciadas pelos moradores da periferia nesses 2 últimos anos de isolamento social decorrentes da pandemia do Covid. A falta da empatia, da socialização e da convivência e aprendizados do ambiente escolar. Também estiveram presentes na data de ontem o secretário de Estado da Educação, que parabenizou o Ministério Público pela iniciativa e se comprometeu a fortalecer ainda mais o programa Vozes pela Igualdade. Então, nessa fala, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar todos os envolvidos e dizer que esse tipo de iniciativa muito engrandece a nossa instituição e também faz com que a sociedade reflita as dificuldades existenciais e possibilite o enfrentamento com a arte, a música, da dificuldade por eles sofridas. Obrigado, doutora Tatiana. Colegas, podemos aprovar? Aprovado, portanto, um voto de louvor para a doutora Suzana, né, coordenadora do CAU Tutela Coletiva, Suzana Henriques da Costa. Muito obrigado. Com a palavra na sequência, com a ausência do doutor Bonilha, ausência justificada, doutor Saad Mazlum. Por favor, doutor Saad. Obrigado, senhor Procurador-Geral. Cumprimento primeiramente Vossa Excelência, cumprimento igualmente o Corregedor-Geral, doutor Motauri, a doutora Tatiana Bicudo, secretária deste Conselho. De igual modo, cumprimento o doutor Jurandir Marsura, doutor João, doutor Pedro Juliotti, doutor Marco Antônio, doutor Antônio Carlos da Ponte e o doutor Calil. Não tenho comunicações a fazer e desejo a todos uma boa reunião. Obrigado. Obrigado, doutor Saad Mazlum. Na sequência, passo a palavra para o conselheiro doutor Juliotti. Na pessoa do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, saúdo a todos os membros deste egrégio Conselho Superior. Saúdo também os colegas que nos assistem e os nossos valorosos funcionários, sem os quais essa reunião não se realizaria. Aqui no Conselho, nós tratamos de temas como inquérito civil, remoções, promoções, etc. Mas acredito e sempre pensei nisso, sempre entendi nas minhas 3 gestões que eu estive aqui, eu sempre tive essa preocupação, esse pensamento que também é função do Conselho Superior e dos órgãos superiores decidir, discutir questões que facilite, melhore a atividade dos colegas que atuam na linha de frente. E dentro desta linha de pensamento, nessa linha, já levantei aqui no Conselho, em uma das nossas sessões, a necessidade urgente de se regulamentar o processo digital
para cessar o recebimento de vistas nos sábados, domingos, feriados, de madrugada, enfim, fora do expediente forense, as promotorias recebem milhares de processos ativados por máquinas, né? Fora do horário de expediente, sábado, domingo, feriado. Na ocasião, eu indaguei Vossa Excelência, respondeu que tecnicamente não é possível e que na instalação do SAG-MP ouviu os promotores dizendo que eles preferem receber os processos a qualquer hora. Então, por que eu resolvi trazer novamente este tema? Porque eu tomei conhecimento, senhores, que durante o recesso, promotores de justiça receberam milhares de processos durante o recesso de final de ano. Entre o dia 26 de janeiro, promotores de justiça receberam milhares de processos nas comarcas aí, nas diversas comarcas. De acordo com o secretário Aurélio, recesso é período em que estão paralisadas as atividades em órgãos públicos. Estavam todas paralisadas as atividades, menos para as promotorias de justiça, que continuaram e receberam milhares de processos, segundo esse contato que eu tenho com vários promotores de justiça. Não me parece correto, além de profundamente desgastante, o recebimento de feitos no período em que se denominou de recesso, no período em que se paralisa as atividades de todo o judiciário. E ainda que se diga que é tecnicamente impossível alterar essa situação, mudar tal distribuição, eu gostaria aqui de me solidarizar com os promotores de justiça que tiveram que trabalhar durante o recesso para não ver só a promotoria estourar, né? E registrar o meu inconformismo com essa situação que não me parece correta e profundamente desgastante para os colegas que atuam na linha de frente. Era isso, senhor Procurador-Geral, a minha manifestação. Obrigado, doutor Giuliotti. Na sequência, passo a palavra para o doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Arrubo, digno corregedor, doutor Maurício Oquete Souza, digna secretária, doutora Tatiane Vigiane Bicudo, nosso digno decano, doutor João Machado de Araújo Neto, a quem peço licença para saudar todos os demais conselheiros. Senhor Procurador-Geral, na reunião administrativa do dia 27 do 11, 37ª reunião desse Conselho, eu, com todas as cautelas e sensibilidade que o tema pauta, indaguei a Vossa Excelência a respeito de se a diretoria-geral estaria ou já teria uma resposta no que diz respeito ao chamado auxílio acervo. Considerando que o Tribunal de Justiça, ao que me consta, já paga esse valor, e diante de toda a sensibilidade do tema que propus e mencionei a Vossa Excelência em mencionada reunião, eu indagaria a Vossa Excelência se a diretoria-geral, se Vossa Excelência já tem um posicionamento a respeito deste tema e se há uma projeção de implantação ou não deste chamado auxílio acervo. É isto que eu indagaria, Vossa Excelência, digno Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Arrubo, sempre com a sensibilidade, sempre com a lhaneza com que nós estamos aqui nesse Conselho, sempre admitidos ao debate, sempre admitido o diálogo, indago a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor Procurador. Muito obrigado, eu responderei ao final. Na sequência, passo a palavra ao doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar os colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público. Quero também cumprimentar aos nossos colaboradores e aos promotores de justiça que acompanham a presente sessão. Eu, na verdade, não tenho nenhuma comunicação, a não ser associar-me à preocupação que foi exteriorizada nessa tarde pelo conselheiro Pedro Jesus Giuliotti. É um tema importante, um tema sensível,
e que me parece que deve encontrar uma solução dentro do aspecto administrativo, do aspecto tecnológico. Então, eu me associo aqui à preocupação do conselheiro Giuliotti e também aguardo a manifestação de Vossa Excelência quanto à indagação apresentada pelo conselheiro Marco Antônio Ferreira Lima. É a minha manifestação. Na sequência, passo a palavra para o doutor Antônio Calil. Boa tarde a todos. Eu peço vênia para saudar todos os participantes dessa reunião, na pessoa do nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, dizer que é um prazer poder participar dessa 42ª reunião e desejar um bom trabalho a todos. Não tenho comunicações a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Na sequência, está com a palavra o nosso corregedor-geral, doutor Motaurício Oquete Souza. Serviço senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, saúdo Vossa Excelência, saúdo a nossa eminente secretária, doutora Catiana Vigiane Bicudo, nosso eminente decano, doutor João Machado de Araújo Neto, assim como em seu nome peço vênia e saúdo a todos os demais integrantes desse seleto colegiado, assim como cumprimento aos nossos servidores do Ministério Público, notadamente os do Conselho, que nos permitem um bom desempenho das atividades inerentes, ou tão relevantes atividades inerentes a esse órgão. Senhor presidente, só duas considerações, né? Na verdade, são 2 apontamentos. Encontro-me em Sorocaba, estamos aqui em processo de correção junto às funções do GAECO, núcleo de Sorocaba, desde o dia de ontem. Esses trabalhos irão se desenvolver ao longo da semana, como de praxe nas correções que realizamos, são correções que perduram durante a semana inteira, mas tive a aventura aqui, a honra de ser convidado, né, pela direção da já tradicionalíssima Faculdade de Direito de Sorocaba, para ontem proferir aula magna na abertura do ano letivo daquela faculdade. Fui muito bem recebido pelos colegas e pude lá dialogar com os alunos, né, sobre o Ministério Público e defesa do Estado Democrático de Direito. Fiz uma exposição de cerca de 1 hora e depois foram quase 2 horas de debate com os alunos. Foi algo extremamente rico, extremamente proveitoso, um momento muito gratificante, sem sombra de dúvida para mim. Meus agradecimentos aqui à direção daquela faculdade, portanto. Doutor João Machado, por favor, as transmita para mim. Vossa Excelência está mais perto, muito embora colegas queridos como o nosso querido Procurador de Justiça, doutor Mauro, doutor Cagliari, eminentes procuradores, o nosso diretor é o colega Gustavo Gazola, que é diretor atual da Faculdade de Direito, mas foi realmente uma noite muito agradável. E também gostaria, senhor presidente, de dizer que estou aqui, inclusive está ao meu lado aqui na sala, participando ativamente da correção, na sala em que me encontro, aqui a doutora Marta de Toledo Machado, que generosamente aqui acedeu a um pedido que realizei para que estivesse presente aqui nas atividades correcionais, acompanhando as atividades e, mais do que isso, mantendo um diálogo com os promotores criminais, notadamente os do GAECO, que são aqueles submetidos à correição, mas em face da relevância também exteriorizei o convite aos demais promotores criminais de Sorocaba, praticamente todos eles acederam também a esse convite, estiveram presentes, e a doutora Marta, então, desenvolveu, lançou uma palestra extremamente rica acerca de questões afetas às investigações a cargo do Ministério Público, as formas pelas quais elas vêm sendo conduzidas, as eventuais vicissitudes decorrentes de desvios na investigação à luz dos tribunais superiores, porque não adianta, senhor presidente, senhores conselheiros, nós termos ali boa vontade, iniciativa, e de repente nós vemos tudo ser posto a perder por decisões ou posturas das instâncias superiores. E, na verdade, a doutora Marta, então, fez esse link de segunda instância com primeira instância, um link fundamental, porque nós somos uma instituição unidivisível, e a iniciativa da Corregedoria foi nesse sentido, para que nós tivéssemos ali um diálogo entre instâncias do Ministério Público. A doutora Marta levou aos promotores essas preocupações, aos promotores dessas posturas mais atuais de Supremo Tribunal Federal e de Superior Tribunal de Justiça, trazendo ali alguns nortes para serem observados ou serem sopesados pelos senhores promotores de justiça, no sentido de preservarem as suas investigações, para que futuramente não tenhamos aí o dissabor de vê-las anuladas por uma questão
de cunho estritamente técnico ou outra, né? A palestra foi extremamente exitosa, né? E aqui eu gostaria de exteriorizar publicamente nesta sessão o meu agradecimento à doutora Marta de Toledo Machado, que a recebe aqui, está ao meu lado, a recebe pessoalmente, mas também gostaria de publicizar esse agradecimento e parabenizar Sua Excelência também publicamente nessa sessão. São essas, senhor presidente, as considerações que gostaria de fazer, augurando aqui a todos uma excelente sessão. Obrigado, doutor Motauri. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, dizer que para o Ministério Público é muito importante a fala que Vossa Excelência, a palestra que Vossa Excelência deu hoje na Universidade em Sorocaba, na Faculdade de Direito. É muito importante a palavra do Ministério Público, muito importante a palavra de Vossa Excelência, do Corregedor-Geral, membro da Administração Superior da instituição, e que, com certeza, para nós que somos da vida acadêmica, como vários outros aqui deste colegiado, tenho certeza deve ter sido um momento muito agradável também, deixarmos aqui nossas funções e mergulharmos um pouco mais na vida acadêmica. Então, parabéns, eu tenho certeza que o senhor nos representou e muito bem aí na Faculdade de Direito. Com relação à doutora Marta, eu sou um fã da doutora Marta, com quem aprendi muito quando estive aqui no Conselho Superior, estivemos juntos, né, doutor Motauri, doutora Marta, eu, doutor Paulo Sérgio de Oliveira Costa, doutor Giuliotti, doutor Molineiro, sob a presidência do doutor Márcio Elias Rosa. Realmente foram momentos muito gratificantes, e doutora Marta com muita qualidade técnica, com muita coerência, né? Então, Vossa Excelência está muito bem acompanhado aí, e que bom que os colegas puderam ouvir a doutora Marta, dialogar com ela, trazer um pouquinho dessa integração, um pouco mais dessa integração primeira e segunda instância. Nós zelamos demais por essa integração, né? Há vários projetos, inclusive do Calcrim, um encontro praticamente quinzenal entre primeira e segunda instância para discussão de teses, né? E é muito importante que também nas correições seja possível esse diálogo, notadamente nos GAECos, órgãos importantíssimos da nossa instituição. Importante destacar que hoje tivemos uma vitória, ontem tivemos uma vitória no STJ, Superior Tribunal de Justiça, um efeito suspensivo num recurso extraordinário envolvendo a Operação Sevandija. E o tema é justamente esse que Vossa Excelência foi tratar, aí, uma questão formal na quebra dos sigilos, né, que nos trouxe um dissabor no Superior Tribunal de Justiça, e daí a importância desse trabalho da Corregedoria Geral, daí a importância desse trabalho da doutora Marta, juntamente com Vossa Excelência. Então, transmita, por favor, o meu especial abraço à doutora Marta, o nosso agradecimento pela sua dedicação mais uma vez, e os parabéns à nossa Corregedoria Geral pelo excelente trabalho que vem fazendo, dentre outros, como, por exemplo, a Corregedoria Cidadã, que também é muito importante para a nossa instituição. Quero, por outro lado, me associar mais uma vez e realçar o voto de louvor que foi trazido pela doutora Tatiana a respeito do Projeto Vozes. O Projeto Vozes começou em 2016, em comemoração à Lei Maria da Penha, e que foi se desenvolvendo ao longo dos anos com o envolvimento de vários colegas, de várias colegas, foi ganhando corpo, e nas últimas edições se expandiu, e nós conseguimos, a pedido dos colegas, que ele terminasse ontem no Teatro Municipal. Foi uma tarde extremamente gratificante, de convivência muito gostosa, com centenas de jovens do ensino público estadual, com apresentações musicais, estava ali ao lado do secretário da Educação, do secretário executivo da Secretaria e outros profissionais, professores, diretores de escola, um momento realmente muito rico, um momento de cidadania, um momento em que os jovens cantaram a igualdade de gênero, a questão racial, e trouxeram aí realmente todo o seu talento para um tema que é fundamental para a nossa cidadania, para o nosso Estado democrático de direito. Então, eu queria cumprimentar todos aqueles que estiveram envolvidos, colegas, promotores, promotoras de justiça, porque o projeto, o voto de louvor
a doutora Suzana, na verdade, representa um voto de louvor a colegas de todo o Estado. Ontem tinham lá colegas de Itapeva, escolas de Itapeva, de Itapetininga, de Presidente Prudente, de Andradina, não é? E isso tudo é resultado do trabalho de colegas que, dentro do projeto Voz, visitaram as escolas estaduais e levaram o tema da igualdade, do racismo, da igualdade de gênero, da questão de gênero para estes jovens. Eu tive a oportunidade, em outubro do ano passado, de visitar um colégio em Capão Redondo. Também foi uma tarde muito gratificante de diálogo, de escuta desses jovens a respeito desse tema, e realmente esse é um projeto que veio para ficar na instituição Ministério Público. Muito nos orgulha participarmos dele e procurarmos aprimorar na nossa gestão, e a nossa expectativa é que as próximas gestões possam aprimorar ainda mais um projeto que tem a cara e o selo do Ministério Público de São Paulo, tem a cara e o selo de colegas dedicados do Ministério Público de São Paulo. Com relação à indagação do Dr. Marco Antônio Ferreira Lima, com o tema auxílio acervo, nós fizemos detalhados estudos jurídicos e detalhados estudos para avaliarmos a adaptação ao nosso sistema de gratificação por cumulação e tudo mais. Esses estudos estão praticamente terminados. Nas próximas semanas, nós tomaremos uma decisão que envolve, evidentemente, também a questão orçamentária. O orçamento foi publicado, como disse, na última reunião, no dia 17 de janeiro. A partir daí, nós fizemos um exame detalhado, temos algumas projeções para a execução orçamentária do Ministério Público, e o auxílio acervo, nós estamos tomando a decisão, mas 1 ou 2 semanas nós devemos ter uma decisão a respeito do auxílio acervo, será comunicado, evidentemente, à classe. Não desconhecemos que outros ministérios públicos, a própria magistratura, já temos todos os atos dos ministérios públicos de todo o Brasil, da própria magistratura, tomaremos a decisão que entendermos será mais adequada ao perfil da instituição Ministério Público. Uma instituição que conta com gratificação por acumulação, uma instituição que precisa, para fechar os cargos, que os colegas efetivamente acumulem e tenham interesse em acumular. O auxílio acervo deve ser inserido nesse contexto institucional muito particular do nosso MP em relação aos demais MPs do Brasil e até mesmo a magistratura. Então, doutor Marco, mais 1 ou 2 semanas nós devemos ter uma solução. Eu trago aqui a Vossa Excelência no Conselho Superior. Dito isto, podemos dar sequência aos nossos trabalhos. Item número 2, eu passo a palavra à nossa secretária, a doutora Tatiana, abertura de manifestação de interesse para entrâncias intermediárias, cargos de entrância intermediária, é isso? Perdão, pulei aqui. Item número 1, edital de transferência de Procuradoria de Justiça, doutora Tatiana. Pois não. Edital de 7/2/23, o Procurador de Justiça, presidente do Conselho do Ministério Público de São Paulo, faz saber que se acham abertas até o próximo dia 10/2/23, nos termos do artigo 13 do ato 412/05 PGJ, Colégio de Procuradores, de 24/11/2005, as inscrições ao concurso de procuradores de justiça interessados na transferência, remoção para a seguinte vaga: uma vaga na Procuradoria de Justiça Criminal para o cargo de 95º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, decorrente da aposentadoria do Dr. José Antônio Dias Leite e da transferência do Dr. Aloysio Antônio de Camargo Barros Pupim. Muito bem, doutora Tatiana, acho que podemos encaminhar, não é? Item número 2. Trata-se da abertura de manifestação de interesse. A Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público comunica que, até o dia próximo 15/2/23, os interessados no cargos a seguir indicados poderão manifestar interesse na forma de promoção ou remoção. As inscrições serão realizadas exclusivamente por intermédio do atendimento ao integrante RH Digital, dentro do SIS-MP integrado, solicitações conselho, manifestação de interesse. Entrância intermediária.
terceiro cargo de promotor de justiça de Várzea Paulista, quarto promotor de justiça de São Sebastião, segundo promotor de justiça auxiliar de Araçatuba, primeiro promotor de justiça auxiliar de Piracicaba, quarto promotor de justiça de Dracena, primeiro promotor de justiça de Franco da Rocha, terceiro promotor de justiça de Franco da Rocha, terceiro promotor de justiça de Ibitinga, segundo promotor de justiça de Ibiúna, primeiro promotor de justiça de Olímpia, quarto promotor de justiça de Paulínia, segundo promotor de justiça de Peruíbe, terceiro promotor de justiça de Peruíbe, quarto promotor de justiça de Ribeirão Pires, primeiro promotor de justiça de Arujá, terceiro promotor de justiça de Arujá, segundo promotor de justiça de Capão Bonito, primeiro promotor de justiça de Cruzeiro, primeiro promotor de justiça de Embu Guaçu, quarto promotor de justiça de Ibitinga, primeiro promotor de justiça de Mairinque, terceiro promotor de justiça de Mococa, quarto promotor de justiça de Peruíbe e segundo promotor de justiça de Mauá. Em razão do interesse público que demanda o efetivo provimento dos cargos novos, bem como daqueles que se encontram vagos desde o concurso anterior, em virtude do exercício de opção pelos colegas que para eles foram promovidos, ficam os candidatos advertidos de que, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, da Lei Complementar Estadual 734 de 93, eventuais pedidos de opção neste cargo serão indeferidos. Observância do previsto no artigo 54, parágrafo 8º do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, que assim diz: a definição de critério de abertura do cargo vincula o candidato indicado como detentor da expectativa de carreira mais antiga à inscrição e manutenção de sua inscrição até o final da indicação, sob pena de anulação do certame. Podemos aprovar, né, colegas? Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Eu gostaria que a ilustre secretária esclarecesse se todos os cargos de entrância intermediária, eles estão sendo abertos. Todos os cargos que estão vagos. Sim, são todos os cargos que estão. Todos os que estão vagos, doutora Tatiana? Sim, todos que estão vagos, inclusive nós só abrimos hoje para podermos computar aquela posse que os colegas assumiram as finais no dia 1º. Perfeito, muito obrigado. Nada. Sequência, passamos ao item 3 da nossa pauta. Recebemos um ofício do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pedindo a elaboração de lista sextupla para provimento de mais um cargo de desembargador pelo 5º Constitucional da classe Ministério Público. Podemos abrir, não? Todos concordam? Podemos abrir, então. Item número 4 da pauta, pedido de afastamento para elaboração de tese de doutorado, protocolado 9652/23. O interessado é o doutor Rodrigo de Andrade Fígaro Caldeira, nosso colega de Tupã, primeiro promotor de justiça de Tupã. Relator é o conselheiro Marco Antônio, que está com a palavra. Presidente, demais conselheiros, cumpridos todos os requisitos legais, entendo pela voto pela aprovação e homologação daquilo que consta já do meu voto, senhor presidente. O voto foi enviado a todos os membros desse colegiado, acho que podemos aprovar, não é? Eu quero aqui só fazer um registro. O doutor Rodrigo Caldeira um colega de primeira linha tá aí do nosso Ministério Público, um grande colega, estudioso, né? Tenho certeza que foi uma tese brilhante. Tive a oportunidade de ler aí o voto do doutor Marco Antônio. Está de parabéns o doutor Rodrigo de Andrade Fígaro Caldeira, que esteve conosco quando ingressou. Eu era diretor da Escola do Ministério Público e lá já se notava da competência do colega também para a vida acadêmica. Item número 5 da pauta, procedimento C 29.001.24.95222-79, consulta procedimental formulada pelo ilustre corregedor-geral, relator é o conselheiro Calil. Parece que temos sigilo nesse caso, é isso, né? Acho que temos que mudar o link, é isso? Embora não tenha sido decretado inicialmente, todos os outros procedimentos relativos a esse caso foram sigilosos. Então, acho que seria de bom ouvir. Queríamos mudar o link para sigiloso. Podemos, então, colegas, vamos mudar o link?